Para você, Sakamoto. Olha, eu estava comparando aqui os dados, porque o pessoal entender. A gente sempre fala aqui, Josias, eu, todos os analistas aqui do UOL, a gente faz o lembrete de que pesquisa é radiografia de momento, né? É a situação no momento. Por que eu digo isso? Porque este ano, normalmente, o que os governos, quem está no poder, o incumbente, né, aquele que tenta a reeleição, vai usar a máquina estatal à torta e direito para tentar se eleger. Ah, você está defendendo isso? Não estou defendendo, eu estou falando da realidade. Não adianta eu passar pano na realidade. A realidade é essa. Foi com Lula, foi com Bolsonaro. A gente estava conversando aqui ontem, o Josias estava lembrando, né, dos pacotes de bondades que foram liberados para o Bolsonaro em 2022. Vale táxi, vale caminhoneiro, vale amor, vale paixão, vale pedra, vale areia, vale tudo, né? Literalmente é o vale tudo. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro terminou a eleição a 1,8% atrás do Lula em número de votos. Vamos lembrar, votos válidos, né? Passou raspando, né? E tanto é que muito analista coloca que, no que pese os atributos e os méritos da campanha do petista, Bolsonaro também acabou submergindo pelos seus problemas e pelas suas falhas. Mas, por que eu estou dizendo isso? Para o pessoal entender, a gente está trabalhando com os dados da Pesquisa Ideia a respeito da... Eu não sei se tem os dados aí, alguma arte, né? Mas se o pessoal quiser colocar os dados com relação à popularidade e aprovação do Lula, que inclusive os dados que o Josias também levantou, o Bolsonaro, ele estava em janeiro de 2022, pela Pesquisa Ideia, ou seja, o mesmo instituto, né? Ele tinha 52% de ruim, péssimo e 22% de ótimo, bom. Né? 52% de ruim, péssimo e 22% de ótimo, bom, o governo dele. E a aprovação da forma como ele governa, 55% desaprovavam, 27% aprovavam. Né? E aí você pega esses números, né, e compara com os números do Lula, você vai ver que, inclusive, o Lula, ele está com um péssimo ruim de governo, péssimo ruim de 45% e ótimo bom de 34%. Ou seja, a diferença, o vermelho que o Josias bem lembrou, está em 11 pontos de vermelho no governo Lula neste momento, no mesmo momento do governo Bolsonaro, ou seja, o comecinho do último ano de governo, a diferença era 30 pontos. E mesmo assim, o Bolsonaro e o Lula chegam lá no pau a pau. Por quê? Por causa da máquina, por causa de um monte de coisa, mas é também por causa da máquina. O Lula vai ter a mesma facilidade que o Bolsonaro em cavalgar a máquina? Não. O Centrão foi uma mãe para o Bolsonaro. Aprovou-se PEC naquele momento, mudança na Constituição, para deixar o Bolsonaro apavorar em gastos na eleição, coisa que não podia. Então o Centrão fez isso, né? Então, quem está reclamando, o Lula aprovou o gás do povo, deve aprovar, muito provavelmente, a gente vai falar nesse programa, a redução da jornada 6-1, até porque se for em votação e um senador e um deputado votar contra, meu amigo, se lascou, não tenha dúvida nenhuma, porque é ano eleitoral. É a mesma coisa que algum deputado e senador que queira ter voto junto aos trabalhadores ter votado contra a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil cascalhos por mês. Então, o ponto é o seguinte, é tentar entender, né, esta que é o início da corrida do ano eleitoral, né? É tentar entender o quanto o governo tem de margem de manobra com questão fiscal, com caixa, com apoio no Congresso, com capacidade operacional, né, para poder colocar o seu pacote de bondades na rua e o quanto o Sidônio vai ter também de trabalho para tentar ajustar a narrativa do governo no sentido de melhorar esses números. Né, o que está se desenhando, e aí eu termino o meu ponto, quando você vê que no segundo turno, Michele, Tarcísio, Flávio, todo mundo, né, tem uma votação parecida contra o Lula, é porque o que está sendo avaliado aqui não é que eles estão bem colocados, é a questão da avaliação do governo ainda. Lula continua ou não? Eleição com reeleição na verdade, é um mandato de 8 anos em que, no meio do período, com os 4, convoca-se um recall.
e aí decide se essa pessoa continua ou não. Então, é isso que está sendo colocado. Não importa, qualquer pessoa do outro lado vai ter uma votação semelhante. Por quê? Porque é uma votação sobre o Lula, nesse sentido. Então, o governo tem até outubro para mostrar serviço.